Olá, você que está do outro lado da tela. Este é o PCDcast, um podcast sobre inclusão e representatividade de pessoas com deficiência. Aqui, dois amigos buscam informar sobre pautas relacionadas ao assunto e compartilhar suas vivências e pontos de vista enquanto pessoa com deficiência. Os episódios estarão disponíveis nos principais agregadores de podcast e no YouTube com legenda, audiodescrição e interpretação em Libras. Acompanhe o nosso Instagram, @PCDpodcast, para saber mais. Sejam bem-vindos ao PCDcast. Escolhemos como tema dessa primeira troca um debate sobre escolas especiais. O motivo é o fato de nós, os criadores do podcast, termos sido colegas em um desses espaços na primeira infância. Foi a partir dessa vivência que nos conhecemos e passamos a nos entender enquanto pessoas com deficiência. Este espaço, sem dúvida, moldou quem somos hoje e nos trouxe até aqui. Mas, afinal de contas, isso é bom ou ruim? Antes de mais nada, faremos nossa autodescrição para todos verem. Sou Daniele, mulher branca de olhos castanhos e cabelo comprido ondulado, também castanho com luzes nas pontas. Visto uma regata cinza e bermuda verde. Tenho 30 anos e minha deficiência é a paralisia cerebral. Uso tanto bengalas quanto cadeiras de rodas para me locomover. Eu sou Patrick, tenho 30 anos, homem negro, cadeirante. Minha deficiência é a atrofia muscular espinhal progressiva, a AME. Uso barba e cabelos compridos um pouquinho acima da altura dos ombros. E hoje estou usando uma camiseta de manga curta estampada e uma bermuda bordô. Beleza, feitas as devidas apresentações, bora lá explicar o conceito de uma escola especial, citando algumas características desse modelo de ensino e algumas diferenças entre o ensino especial e o ensino regular. Então, as escolas especiais são parte de um modelo educacional onde todos os alunos são exclusivamente pessoas com deficiência. Geralmente nos locais onde essas instituições aplicam esse método, são oferecidos também serviços complementares, como fisioterapia, atendimento psicológico, acompanhamento com fono, além do ensino básico, que não necessariamente segue a mesma ordem de aplicação do ensino regular. Existe uma variedade grande de tipos diferentes de escolas especiais. Algumas são especializadas no atendimento de pessoas cegas, outras no atendimento de pessoas surdas, outras em pessoas com paralisia cerebral e assim por diante. E é justamente esse fator estrutural que acaba pesando, que acaba influenciando na escolha das famílias de pessoas com deficiência por uma escola especial. Claro, isso aliado às muitas dificuldades que são impostas a essas famílias quando elas tentam matricular essa mesma criança em uma escola regular. Sim, ainda hoje, mesmo tendo uma lei que nos protege, mesmo tendo uma lei que nos garante o acesso à educação, frequentemente as famílias de pessoas com deficiência passam por esse tipo de situação. Pois bem, mas essa escolha por uma escola especial acaba prejudicando o desenvolvimento dessa criança em alguns aspectos, dentre eles, um que é tão importante e tão fundamental quanto a alfabetização, que é a inclusão social. Não há como se sentir parte do mundo estando a parte dele. E falando assim sobre essas defasagens, né, que a gente encontra aí no ensino estadual, no ensino regular, enfim, e até no ensino superior, né, mas falando especificamente aqui do ensino básico, a gente precisa falar que as políticas de inclusão são absurdamente recentes, né, foi a partir dos anos 90 ali, né, começou a se criar uma pressão dos agentes da inclusão a respeito disso, né, de que as escolas especiais não nos contemplavam na nossa plenitude, né? Que Sim. É a partir do convívio com pessoas sem deficiência, com todos os tipos de pessoas, enfim, que a gente cresce, né? Que a gente evolui, que a gente ganha autonomia e N outras coisas que no ensino especial a gente não encontra, né? Não consegue desenvolver.
Então, eu gostaria de falar um pouco sobre isso, porque em 2020, o governo Bolsonaro lançou ali o decreto 10.502. E o que ele quer dizer, esse decreto? Ele quer dizer que os pais responsáveis, enfim, por pessoas com deficiência, né, teriam ali a opção de escolher entre matricular as crianças com deficiência ou na escola especial, ou na escola regular, ou na escola bilíngue, que seria uma instituição voltada a pessoas com deficiência auditiva. O que acontece? Não se trata, né, somente de uma escolha. Não é simplesmente, vou escolher, não. Isso dá margem para que as instituições que já nos excluem pelo princípio de não haver recursos, de não haver investimentos de políticas inclusivas dentro da escola, né, de práticas inclusivas dentro da escola, dá margem para que, vocês tenham uma opção aqui de outro local que vale atender com outros aparatos, enfim. Meio que para nos segregar de novo, que é o que acontecia lá atrás, né? Lá nos anos 90 foi o que acabou acontecendo com a gente, né? Isso acaba atingindo outras áreas também, né, Dani? Porque se a gente é colocado à parte desde lá do início, desde lá da base, consequentemente isso acaba se repetindo na nossa vida depois, no mercado de trabalho, no convívio social. E é por isso que é tão importante que a gente consiga resolver esse problema lá na raiz, para que a gente consiga acabar com esse ciclo que nós estamos hoje, onde a gente só remedia o problema, não chegamos a uma solução. Exatamente. Esse poder de escolha, bem entre aspas, assim, né, serve de respaldo para que os investimentos também, né, que seriam voltados à inclusão nas escolas regulares, vão para outro espaço, que não necessariamente nos faz crescer, nos agrega, né? Nos coloca em sociedade como pessoas. E por mais que esse decreto não tenha passado pelo STF, as instituições escolares continuam a nos excluir, a nos negar esse direito básico e fundamental, que é o direito à educação, com um respaldo nesse tipo de ideia, né? Essa ideia, como a gente já falou aqui, não é nova, mas ainda dá respaldo para a exclusão de pessoas com deficiência, não só do ambiente escolar, mas de qualquer outro espaço que se busque ocupar. Na última década, aumentaram as matrículas nas escolas especiais de novo, né? Em virtude disso, colocou... Esse decreto é um retrocesso tão grande que invalida quase que todo o trabalho dos agentes da inclusão, né? E a gente não pode retroceder nesse sentido, porque a importância vai além da educação em si, né? Tem todo um contexto social de desenvolvimento, de um desenvolvimento emocional, né? Sim. A partir do momento que se convive com as diferenças, a gente aceita melhor as diferenças, entende as diferenças. Não é nem aceitar, né? Porque, eu não sei, eu não me sinto confortável com essa palavra aceitar. Mas a gente passar a ter entendimento sobre o outro e de que o outro também faz parte do mundo em que a gente está. Convive entre os alunos com e sem deficiência, né? Favorece o nosso desenvolvimento intelectual e emocional. É no convívio que a gente, enquanto pessoas com deficiência, vai ter a interação, né? Eu acho que depois que a gente sai do nosso núcleo familiar, é o local onde a gente mais interage na escola, né? Sim, sim. E aí nesse convívio, nessa participação, que a gente entra na corrida da vida, né? E tem a chance de desenvolver o nosso melhor, construindo autonomia e tudo mais que é necessário aí pra gente se desenvolver. Fora que os alunos sem deficiência, que passam a participar, né, de classes inclusivas, valorizam mais a diversidade. A tendência é essa, né? E por consequência daí acabam mostrando menos preconceito, assim. Só para complementar, assim, Dani, eu acredito que as pessoas, as crianças, no caso, que convivem desde a sua base com as diferenças, seja uma pessoa com deficiência ou não, mas ela tem menos chance de se tornar um adulto preconceituoso, um adulto homofóbico, um adulto racista. Exatamente. Né? Ele já teve aquele primeiro contato com as diferenças e ele, de lá,
ele aprende a respeitar. Sim, exatamente. E aí, como que isso acontece, né? O que pode ser feito para que a inclusão seja cada vez mais parte do ambiente escolar e que a gente mostre, né, que o decreto não faz sentido algum e que retroceder nesse sentido não é bom para ninguém, né? E qual seria o olhar que a gente deveria ter, né? Tanto o governo em si, como nós em sociedade. Seria, ao meu ver, assim, não padronizar cada indivíduo, né? Porque se tem muito essa visão de padrão, né? O que é um corpo padrão, o que é uma atitude padrão. E a gente entender que, com ou sem deficiência, todos nós somos diversos, né? Temos nossas particularidades, enfim. Boa, isso. Por parte do governo em si, falta a noção ali, ou não sei se falta a noção, né? Mas não se faz questão de se fazer políticas públicas. Falta interesse, né? Isso, o interesse de pensar a inclusão como ela de fato é, né? E aí investir, sim, recursos para que se tenha recursos de acessibilidade em sala de aula, né? Sim, porque, convenhamos, né? É muito mais fácil para o governo criar. Não, vamos fazer assim, a gente vai criar aqui um cantinho para as pessoas com deficiência aprenderem, se desenvolverem lá no cantinho delas, do que mudar todo um sistema de ensino que desde o início, né, ele já é muito excludente com a diversidade em si, né? Precisa ser entendido que quando a gente tem os recursos de acessibilidade em sala de aula, isso nos dá a potencialidade que a gente precisa, né? Para se desenvolver junto aos demais e não de forma segregada, né? Isso, exato. O principal questionamento, ao meu ver, é como garantir um ensino para criança com deficiência para que ele se desenvolva como uma criança sem deficiência? Ao meu ver, é preciso que haja uma mudança estrutural. Vamos começar pela parte física. É necessário investir na acessibilidade dos espaços, seja construindo rampas, colocando barra de apoio, tudo que engloba essa parte arquitetônica e que contemple não só as necessidades de um cadeirante, como também a de todas as outras deficiências, né? Depois a gente precisa falar também da capacitação dos profissionais que vão trabalhar nessa área em relação à inclusão, né? Os professores são o alicerce dessa mudança que nós estamos falando. E aqui eu faço um parêntese para deixar registrado toda a minha admiração e gratidão por todos os professores que passaram na minha vida. Cada um deles teve um papel importantíssimo para que eu chegasse aqui onde eu estou hoje. E sem dúvida nenhuma não é possível evoluir sem eles. Mas é preciso que sejam fornecidas as ferramentas para que eles possam ajudar os alunos a se desenvolverem. Mas lembrando que os professores não trabalham sozinhos. Para que essa inclusão de fato aconteça, é preciso ter uma equipe de profissionais que trabalhem em conjunto com eles. E aqui eu trago o exemplo de um profissional que eu senti uma falta gigante quando eu migrei para o ensino regular, que são aqueles funcionários que nos davam apoio na hora de ir no banheiro, de se alimentar. Naquele tempo eu não conseguia ir no banheiro sozinho, né? E obviamente minha mãe não podia ficar o tempo inteiro à minha disposição. Acabou que eu precisei me policiar durante todo o período escolar para não beber líquidos nem antes da aula, nem durante a aula, para que eu não me desse vontade de ir no banheiro. E cara, isso é horrível e inconcebível. Mas naquele tempo as pautas sobre acessibilidade, sobre inclusão, estavam recém começando. Hoje existe uma lei que nos garante e nos assegura que tenha na escola um profissional de apoio quando for necessário. Seja para ajudar a ir no banheiro, ou para auxiliar na parte da alimentação, enfim, em tudo que diz respeito à nossa autonomia. Mas é claro, não adianta só a lei existir no papel, né? A gente precisa cobrar para que ela seja cumprida. Tem que ter metodologia também dentro das escolas para que as crianças tenham a possibilidade de se desenvolver, né? Exato. E a partir disso não vai mais existir aquela coisa, mas ele é muito lento. Não, mas ele é muito lento comparado ao quê?
cada um tem o seu tempo, cada um Exato. tem o seu tempo, né? Perfeita a tua colocação. E tendo a metodologia para que cada um possa se desenvolver na sua maneira, né? Isso acaba com bastante, boa parte dos preconceitos acabariam aí, nessa parte fundamental inicial da primeira infância, né? Exato. E além das políticas públicas, né, que a gente precisamos, né, de um olhar voltado para isso de forma séria, de forma que nos contemple de verdade. É importante que, para que isso aconteça, todos nós, tanto pessoas com deficiência ou sem deficiência, se posicionem. Vão lá cobrar dos seus candidatos que, no projeto deles, incluam a pauta da deficiência, né? Das pessoas com deficiência, incluam nossa luta. Porque, como a gente já disse aqui, todo mundo ganha, né? Sim. Com a acessibilidade, com a inclusão, todo mundo cresce junto. Então, essa tem que ser uma luta de todos nós, né? A fala preconceituosa do ministro da Educação de que as pessoas com deficiência atrapalham, né? Pessoas sem deficiência na sala de aula, ela não é uma fala incomum, infelizmente. E ela vem desse histórico de segregação. O capacitismo em si, que é o preconceito para com pessoas com deficiência, em virtude da deficiência, ele vem muito dessa estrutura, desse modo de pensar que guia esse projeto, né? Esse decreto. Isso não é uma novidade, né? Esse decreto não trouxe nenhuma novidade. A diferença é que a gente entende que isso não faz parte mais do que é considerado algo inclusivo, né? Sim. E um dos problemas maiores é que agora quem tem esse pensamento é que está no poder, né? Isso acaba dificultando que a gente evolua. Exato. Então, como parte dessa questão que permeia as escolas especiais e toda a nossa vivência vem do capacitismo, eu já quero trazer aqui que o nosso próximo episódio vai falar exatamente dessa palavra, capacitismo. Não sei tu, Patrick, mas eu ouvi essa palavra há uns 2 anos atrás, pela primeira vez. Eu também, por volta disso, 1 ano e meio, 2. Acho que esse conceito começou a ser mais divulgado nas Paralimpíadas, né? Exato. E aí, por mais que esse conceito seja novo, quando a gente para entender a raiz dele e todo o significado, né? A gente percebe que foi atravessado pelo capacitismo a vida inteira, né? Sim. É muitas vezes o capacitismo que nos impede de nos reconhecer, de entender o que significa a representatividade, né? E é sobre isso que a gente vai falar no próximo episódio, então. Mas não vamos dar spoiler, Dani. Vamos guardar a expectativa de todo mundo aí para que todos possam vir novamente o nosso episódio, que vai ser disponibilizado nos nossos canais. Esperamos que vocês tenham gostado dessa primeira troca. Esse projeto ele foi idealizado com muito carinho para trazer um lugar de fala e um ambiente de debate sobre as lutas PCDs, também para compartilhar nossas experiências com vocês, mas não só, para que vocês também possam compartilhar as suas experiências conosco através das nossas redes sociais. Então corram lá nos comentários e escrevam para a gente se vocês também tiveram essa vivência em uma escola especial, ou se já ingressaram no ensino regular, se fizeram essa troca, como eu e a Dani fizemos, né, Dani? De uma escola especial para uma escola regular. Enfim, compartilhem com a gente as suas histórias. Nós estamos mega curiosos para saber como foram as experiências de vocês. Porque é assim que a gente vai aprendendo, né? Trocando. Estamos aí para crescer todos juntos. Era isso, Dani? Quer falar mais alguma coisa a mais? É isso. Eu espero que a gente tenha conseguido trazer clareza, né, a respeito do assunto que a gente se propôs a falar, que é algo tão marcante na nossa vida, né, Patrick? Sim. Eu, pelo menos, não consigo imaginar
a minha existência sem ter passado por esse espaço, né? Eu também não. Essa experiência faz parte da minha vida. E ter tido essa vivência é o que nos possibilita estar aqui hoje, né? Passando a nossa opinião sobre o assunto. Eu me sinto muito feliz de hoje estar podendo compartilhar contigo e com quem estiver ouvindo, né? Sobre essa vivência. E, poxa, é muito bom poder falar sobre questões das pessoas com deficiência hoje com tanta tranquilidade, né? Exato. Esse processo todo só veio a partir dessa vivência. Foi muito bom compartilhar com você sobre tudo isso. Enfim, e fomentar debates para um futuro, né? Porque eu acho que a gente tem muito que caminhar em relação à inclusão e os debates sobre educação e tudo mais, né? Tudo que envolve a pessoa com deficiência ainda é muito, do ponto de vista estrutural, né? Sim. É muito recente e é muito bom que a gente tenha espaços como esse para poder debater essas questões e levar adiante. Fico muito feliz. Muito obrigada a todos. Boa, é isso então, pessoal. Ainda tem muito assunto relacionado à inclusão pra gente debater. Vem muita coisa boa por aí. E por isso contamos com a companhia de vocês no próximo episódio. Tchau!